Você sabe que ainda tem gente que entra em qualquer lugar e parece desaparecer, mesmo falando, mesmo tentando agradar, mesmo se esforçando para ser notada. E talvez essa seja uma das dores mais difíceis de explicar, porque não deixa marca visível, mas corrói por dentro. Ser ignorado faz você questionar o próprio valor. Faz você falar mais do que devia, se justificar sem necessidade, aceitar menos do que merece, só para não ser deixado de lado. Mas existe uma virada que quase ninguém percebe. O respeito não nasce da insistência, nasce da presença. E quando você aprende o poder do silêncio estoico, algo muda. Não nos outros primeiro, em você. Talvez o que mais te machuca nem seja a falta de atenção em si. É o que ela faz com a sua mente depois. Porque quando alguém não te leva a sério, quando sua opinião passa reto, quando sua presença parece não alterar nada, uma inquietação começa a crescer. Você tenta entender o que está faltando. Tenta ser mais agradável, mais disponível, mais presente, mais útil. Tenta preencher no excesso aquilo que deveria nascer do valor. E sem perceber, começa a se afastar de si mesmo. Se isso tocou exatamente onde você está ferido, e se você ainda sofre com isso, escreve no comentário: eu vou me libertar disso. Quando você faz isso, você não está apenas reconhecendo a dor, está marcando o início da sua volta e do seu controle emocional. O problema é que quase ninguém te ensina o que realmente faz uma pessoa ser respeitada. Então você aprende do jeito errado. Aprende que precisa convencer, insistir, se explicar, se mostrar o tempo todo. Aprende que silêncio é fraqueza, que contenção é ausência, que falar menos é perder espaço. Só que a vida mostra o contrário. Quem vive tentando ser visto costuma transmitir dependência. E dependência raramente gera respeito. Gera tolerância, uso, conveniência. Às vezes nem isso. Existe uma diferença profunda entre ser alguém fechado e ser alguém que domina a própria energia. O silêncio estoico não é mutismo, frieza vazia ou jogo emocional. É autocontrole. É a capacidade de não se entregar inteiro para qualquer ambiente, qualquer pessoa, qualquer provocação. É saber que sua presença não precisa mendigar validação para ser sentida. E isso muda tudo, porque as pessoas percebem quando você está tentando ser aceito, mas também percebem quando você não precisa implorar atenção para ter peso. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Aquela situação em que você falou demais tentando ser compreendido e no fim se sentiu menor. Ou quando respondeu na hora, justificou o que nem precisava justificar, correu atrás de alguém que claramente estava te oferecendo migalhas e depois ficou com a sensação amarga de ter se abandonado. Não é só sobre o outro te ignorar. É sobre o quanto essa invisibilidade ativa em você um medo antigo de não ser suficiente. É aí que o silêncio estoico começa a fazer sentido, não como técnica para manipular ninguém, mas como uma forma de parar de vazar valor. Porque muita gente não é ignorada por falta de qualidades, é ignorada porque entrega demais, reage demais, se explica demais, se apressa demais. E tudo que é oferecido sem medida perde impacto. Quando você está sempre disponível, sua presença deixa de ser percebida como força e passa a ser tratada como pano de fundo. O silêncio estoico ensina que nem toda batalha merece sua voz, nem toda ausência merece perseguição, nem toda provocação merece resposta. E essa é uma das viradas mais difíceis para quem passou muito tempo sendo emocionalmente invisível, porque no começo parece que você está perdendo espaço. Parece que, se não se defender, vão te apagar de vez. Parece que, se não falar, ninguém vai notar você. Mas a verdade é mais dura e mais libertadora. Muitas vezes ninguém nota você justamente porque você está o tempo todo tentando ser notado. Quando sua energia corre atrás do olhar dos outros, ela perde centro. Sua presença enfraquece. Seu valor fica condicionado à reação alheia. E isso te torna refém. Repare como pessoas emocionalmente dependentes vivem em alerta. Qualquer demora vira angústia. Qualquer indiferença vira desespero. Qualquer silêncio do outro vira uma queda de valor interno. E quem vive assim não consegue sustentar presença, porque está sempre se adaptando para não desagradar, para não ser esquecido,
para não ser deixado para trás. Só que presença não nasce do medo de perder. Presença nasce da solidez de quem não se abandona. É por isso que o silêncio certo pesa, porque ele não é ausência de conteúdo, é excesso de centro. Uma pessoa que não reage a tudo, que não precisa disputar atenção, que não se rebaixa para ser incluída, começa a transmitir uma autoridade quase invisível, mas impossível de ignorar. Não porque força isso, mas porque parou de se desvalorizar para ser aceita. E talvez essa seja a ferida que você vai precisar encarar ao longo desse caminho. O quanto da sua invisibilidade foi construída por você mesmo, toda vez que se diminuiu para caber, toda vez que aceitou ser interrompido, ignorado, deixado de lado e ainda assim continuou oferecendo presença para quem não honrava isso. Dói admitir. Mas existe força nesse reconhecimento, porque aquilo que foi construído por repetição também pode ser destruído por consciência. A partir daqui, você vai entender por que o excesso de explicação enfraquece sua imagem, como o autocontrole cria impacto sem esforço e por que o silêncio estoico não apaga você. Ele revela o valor que estava sendo encoberto pela ansiedade de ser aceito. O que está em jogo não é parecer frio, é deixar de ser leve demais na vida de quem nunca teve medo de perder você. O que torna alguém invisível nem sempre é a falta de valor. Às vezes, é o excesso de entrega no lugar errado. Você entra numa conversa tentando ser aceito, tenta manter o clima leve, evita confronto, releva desrespeitos pequenos, se adapta ao tom de todo mundo, se explica antes mesmo de ser questionado. E no começo isso parece maturidade, parece educação, parece inteligência emocional. Mas em muitos casos, é só medo de não ser querido. E quando esse medo conduz sua postura, as pessoas sentem. Talvez não conscientemente, talvez não com clareza, mas sentem. Sentem que você está tentando preservar o vínculo a qualquer custo. E quando alguém percebe que seu limite é frouxo, sua presença começa a perder peso. É aqui que muita gente se confunde. Acha que é ignorada porque fala pouco, porque não se vende bem, porque não impõe a própria opinião com agressividade. Mas o problema nem sempre está no quanto você aparece. Muitas vezes está no quanto você se desorganiza emocionalmente para não desaparecer. Existe uma diferença brutal entre ser discreto e ser apagado. O discreto escolhe quando se coloca. O apagado vive reagindo ao medo de ser esquecido. O discreto se preserva. O apagado se oferece. O discreto transmite centro. O apagado transmite necessidade. E essa necessidade vaza nos detalhes. Vaza quando você ri para aliviar uma tensão que nem foi você quem criou. Vaza quando manda outra mensagem depois de não ter resposta, só para não parecer distante. Vaza quando aceita menos do que queria, só para não correr o risco de perder completamente. Vaza quando você sente que precisa lembrar as pessoas do seu valor, porque no fundo já não consegue sentir esse valor sozinho. É duro ouvir isso, mas é aí que começa a invisibilidade emocional, no instante em que sua presença passa a depender da confirmação do outro. Se essa verdade te atravessa, escreve: "Eu não vou mais me diminuir." Essa frase parece pequena, mas ela marca uma ruptura, porque durante muito tempo, o seu sofrimento talvez não tenha vindo apenas do desprezo dos outros. Talvez ele tenha vindo da forma como você foi se abandonando para continuar sendo aceito. O silêncio estoico entra exatamente nesse ponto. Não como uma estratégia bonita de autocontrole, mas como um freio num padrão que está te drenando. Porque quem se sente invisível tende a compensar. Compensa com excesso de fala, com excesso de disponibilidade, com excesso de explicação, com excesso de tolerância. É como se a mente dissesse: se eu entregar mais, talvez agora me vejam. Se eu me mostrar melhor, talvez agora me respeitem. Se eu provar meu valor com mais esforço, talvez agora deixem de me ignorar. Só que essa lógica é uma armadilha. Quanto mais você tenta arrancar reconhecimento de fora, mais dependente dele você se torna. E quanto mais dependente, menos firme sua presença parece. Pensa em quantas vezes você falou demais, não porque tinha algo importante a dizer, mas porque o silêncio estava te dando ansiedade. Quantas vezes tentou preencher o vazio de uma interação com justificativas, histórias, explicações, respostas rápidas,
só porque não suportava a sensação de não estar sendo validado. Isso não acontece por fraqueza. Acontece por carência emocional acumulada. Acontece quando você passou tanto tempo associando atenção com valor que qualquer indiferença aciona um alarme dentro de você. E aí o problema deixa de ser o que o outro fez. O problema vira o que isso desperta em você. O estoicismo, quando aplicado de verdade, não ensina você a parecer forte. Ensina você a não ser governado por aquilo que sente no impulso. Isso muda tudo. Porque uma pessoa que domina a própria reação começa a recuperar território interno. E esse território interno é justamente o que torna a presença densa, respeitável, percebida. Não é o volume da voz, não é a quantidade de palavras, não é o esforço para ser lembrado. É a estabilidade emocional de quem não tenta se salvar o tempo todo através da aprovação alheia. Talvez você tenha sido condicionado a acreditar que, para ser importante, precisa ser constantemente útil, agradável ou disponível. Talvez tenham te ensinado que o seu lugar depende do quanto você suporta, do quanto você ajuda, do quanto você compreende, do quanto você cede. E isso cria um padrão perigoso. Você passa a achar que ser bom é aceitar desvalorização em silêncio e que se impor é arriscar perder amor, espaço ou pertencimento. Mas esse tipo de bondade não gera respeito. Gera desgaste, gera apagamento, gera uma presença que sempre serve, mas quase nunca pesa. Existe um momento muito específico em que a pessoa começa a deixar de ser invisível. Não é quando ela fala mais alto, é quando ela para de se precipitar, quando ela não corre para preencher cada lacuna, quando ela sustenta o próprio valor sem a urgência de prová-lo, quando uma resposta não vem e ela não se desmonta, quando uma interrupção acontece e ela não se atropela para recuperar espaço, quando uma ausência aparece e ela não se humilha para manter o vínculo. Isso parece simples por fora, mas por dentro é uma revolução, porque exige que você suporte o desconforto de não reagir automaticamente. E esse desconforto é o campo de treino da sua nova presença. No começo, ele vai parecer abandono, vai parecer perda, vai parecer que você está ficando para trás, porque você se acostumou a medir sua importância pela movimentação ao redor. Se ninguém chama, você sente que não vale. Se ninguém responde, você sente que não conta. Se ninguém reconhece, você sente que desapareceu. Só que essa lógica é cruel porque entrega seu centro para o mundo. E o mundo quase nunca devolve isso com cuidado. O silêncio estoico quebra esse ciclo quando você entende uma coisa essencial. Seu valor não pode continuar sendo negociado em toda interação. Nem todo ambiente merece acesso total à sua energia. Nem toda pessoa merece sua melhor versão. Nem toda falta de reciprocidade merece insistência. Quando você aprende a conter a própria ansiedade de se explicar, algo poderoso acontece. Você para de se oferecer como quem pede lugar e começa a ocupar espaço como quem sabe que não precisa implorar permanência. Isso muda até o jeito como os outros te leem, porque a maioria das pessoas está acostumada com gente reativa, carente, previsível, gente que se entrega demais cedo demais, gente que tenta ganhar valor pela insistência. Quando você foge desse padrão e passa a agir com contenção, firmeza e economia emocional, sua presença começa a produzir um efeito diferente. Não porque virou um personagem frio, mas porque agora existe um centro ali, existe critério, existe limite, existe algo que não está à venda para qualquer migalha de atenção. E não confunda isso com afastamento arrogante. O silêncio estoico verdadeiro não é distância teatral, não é fazer joguinho, não é fingir desinteresse para provocar perseguição. Tudo isso continua sendo dependência, só que mascarada. A verdadeira força está em não precisar encenar poder. Está em realmente não correr atrás do que te diminui. Está em conseguir permanecer inteiro mesmo quando não te aplaudem, mesmo quando não te escolhem, mesmo quando não te enxergam como você gostaria. Porque nesse ponto, você deixa de lutar para controlar a percepção do outro e começa a proteger a integridade da sua presença. Essa proteção tem um preço. Você vai precisar enfrentar a abstinência da validação. Vai precisar suportar momentos em que o silêncio parece te deixar exposto.
Vai precisar assistir ao impulso de se explicar e escolher não obedecer. Vai precisar olhar para relações onde você sempre compensou a falta de reciprocidade com excesso de entrega e admitir que isso nunca te deu o lugar que você queria. Essa lucidez dói, mas ela liberta, porque finalmente você percebe que o que te mantinha invisível não era só o desinteresse dos outros. Era a sua dificuldade de sair de onde era tolerado, mas não valorizado. No fundo, ser respeitado sem implorar atenção exige uma mudança que poucas pessoas têm coragem de fazer. Exige abandonar a urgência de ser entendido por todos. Exige aceitar que algumas pessoas só percebem seu valor quando deixam de ter acesso fácil a ele. Exige parar de explicar sua dor para quem já demonstrou que não quer ouvir. Exige conter a mão, conter a palavra, conter a carência. Não como punição, como recuperação de dignidade. E quando essa dignidade começa a voltar, uma transformação silenciosa acontece. Você não se apressa tanto, não tenta convencer tanto, não se entrega tanto, não aceita qualquer coisa só para não ficar só. E isso, aos poucos, muda a atmosfera ao seu redor, porque agora sua presença não vem da tentativa de ser aceito, vem da escolha de não se abandonar mais. É exatamente nesse ponto que o invisível começa a ganhar peso. Na próxima parte, eu vou te mostrar por que falar demais, se explicar demais e estar sempre disponível destrói sua imagem sem que você perceba, e como pessoas respeitadas criam impacto justamente pelo que deixam de entregar. Existe um erro silencioso que destrói sua imagem antes mesmo que você perceba: a necessidade de explicar demais quem você é, o que sente, o que quis dizer, por que agiu daquele jeito, por que se afastou, por que respondeu, por que demorou, por que ainda está ali. Parece honestidade, parece transparência, mas muitas vezes é só medo. Medo de ser mal interpretado, medo de ser rejeitado, medo de perder espaço se não deixar tudo claro. E esse medo empurra você para um lugar perigoso, o de alguém que está sempre tentando justificar a própria existência emocional. Talvez isso já tenha acontecido com você de formas pequenas, quase imperceptíveis. Alguém muda o tom com você e, em vez de observar, você corre para consertar. Alguém se afasta e, em vez de sustentar o silêncio, você tenta entender, remendar, recuperar. Alguém demonstra frieza e, em vez de preservar sua dignidade, você começa a revisar o que fez, o que disse, o que poderia ter feito melhor para não provocar aquilo. Aos poucos, você vai perdendo uma coisa fundamental: a capacidade de permanecer inteiro sem se desmontar para obter resposta. E é exatamente isso que faz sua presença ficar leve demais, porque quem se explica demais transmite uma mensagem que quase nunca é verbalizada, mas sempre é sentida. Eu preciso que você compreenda minhas intenções para que eu continue em paz. E quando sua paz depende tanto assim da leitura do outro, seu centro já não está mais com você. Está nas mãos de quem decide te validar ou não. É por isso que tanta gente boa, sensível, profunda, continua sendo tratada com desdém. Não por falta de valor real, mas porque o valor que ela tem vive sendo entregue de forma ansiosa, apressada, mal protegida. Se isso já te cansou por dentro, escreve: meu silêncio também tem valor. Essa frase é importante porque durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que só seria percebido se estivesse sempre explicando, provando, demonstrando, sustentando tudo com palavras. Mas nem tudo que tem valor precisa se defender o tempo todo. Existe uma diferença entre clareza e excesso. Clareza é quando você comunica o necessário com firmeza. Excesso é quando você fala além do necessário para aliviar a própria angústia. E a maioria das pessoas emocionalmente invisíveis vive presa nesse excesso. Não porque gosta de se expor, mas porque não suporta a dúvida, o vácuo, a espera, a sensação de não ter controle sobre como está sendo vista. Então preenche cada espaço com presença demais. Só que presença demais, quando nasce da ansiedade, não gera impacto, gera desgaste, gera previsibilidade, gera uma energia que o outro aprende rapidamente a não respeitar. Perceba como pessoas que não são levadas a sério raramente têm problema de sentimento. O problema é que mostram esse sentimento sem filtro,
sem tempo, sem leitura de ambiente, sem critério de entrega. Elas dão acesso total ao que pensam e ao que sentem para pessoas que mal demonstraram merecer essa abertura. E quando alguém percebe que tem acesso fácil demais à sua emoção, essa emoção passa a perder peso. Não porque deixou de ser legítima, mas porque se tornou abundante demais, acessível demais, barata demais para aquele contexto. O silêncio estoico corrige isso na raiz. Ele ensina que nem toda emoção precisa virar discurso. Nem toda dor precisa ser explicada no calor do momento. Nem toda decepção exige confronto imediato. Nem todo desconforto precisa ser traduzido em palavras para ser válido. Às vezes, o movimento mais forte que você pode fazer é não correr atrás de entendimento com quem já deixou claro, pelo comportamento, que não pretende te oferecer isso. Isso não é orgulho, é lucidez. É parar de investir energia nobre onde só existe consumo raso. Talvez sua dificuldade esteja justamente aí. Talvez você ainda associe silêncio à perda de poder. Talvez ache que, se não responder, se não se justificar, se não mostrar o seu lado, o outro vai sair como certo e você como errado. Mas essa lógica te aprisiona, porque te força a entrar em toda tensão, em todo ruído, em toda disputa de interpretação. E quem entra em tudo nunca preserva densidade. Fica exposto demais, lido demais, disponível demais. A pessoa respeitada não é a que vence cada discussão, é a que não se rebaixa para estar em todas elas. Há algo muito forte em alguém que sabe sustentar uma verdade sem precisar repetir 10 vezes. Há algo muito forte em alguém que percebe a falta de reciprocidade e, em vez de implorar clareza, recolhe presença. Há algo muito forte em alguém que entende que ser mal interpretado por certas pessoas custa menos do que se trair para parecer aceitável. Só que esse tipo de força exige maturidade emocional, exige aguentar a sensação de não controlar a narrativa, exige suportar o fato de que nem sempre você será compreendido, exige aceitar que algumas pessoas preferem a versão de você que é mais fácil de manipular. E aqui está um ponto duro, mas essencial. Quando você fala demais para tentar preservar vínculos, muitas vezes não está sendo amoroso, está sendo refém. Refém da necessidade de não perder, de não desapontar, de não ser descartado. Por isso a fala excessiva quase sempre vem carregada de urgência. Não é só comunicação, é tentativa de sobrevivência emocional. E o outro sente isso. Sente quando você está se posicionando por verdade e sente quando você está se derramando por medo. Uma coisa impõe respeito, a outra convida à desvalorização. Pensa em quantas vezes você entregou explicações para pessoas que já tinham decidido não te entender. Quantas vezes tentou mostrar pureza de intenção para quem só via conveniência. Quantas vezes abriu o coração para receber uma resposta fria, vaga ou indiferente. O que te levou a insistir não foi conexão, foi esperança. Esperança de que, se você conseguisse se expressar do jeito certo, finalmente seria visto. Mas há uma verdade que liberta e fere ao mesmo tempo. Quem quer ver, enxerga cedo. Quem não quer, nem com todas as suas palavras do mundo. É por isso que o autocontrole devolve valor. Quando você para de reagir a cada desconforto, começa a separar o que merece sua voz do que só quer sugar sua energia. Quando para de se explicar automaticamente, começa a perceber quantas vezes falou não por convicção, mas por ansiedade. Quando deixa de estar sempre disponível, nota quem realmente se move para te encontrar e quem só consumia sua presença porque ela era fácil. Esse processo pode doer porque ele revela muita coisa. Revela quem te queria por perto só enquanto você facilitava tudo. Revela onde você confundiu insistência com importância. Revela o quanto sua carência foi usada contra você sem que ninguém precisasse dizer uma palavra. O mais difícil é que, no início, o silêncio pode parecer vazio. Você vai sentir vontade de completar, de mandar mais uma mensagem, de esclarecer melhor, de garantir que o outro entendeu, de evitar que pense mal, de impedir que se afaste. E é aí que a batalha real acontece. Não entre você e a outra pessoa, entre você e o seu impulso, entre a sua dignidade e o seu medo, entre o velho padrão que implora por leitura
e a nova postura que escolhe se preservar. O silêncio estoico não vence porque impressiona. Vence porque interrompe esse vazamento contínuo da sua energia. E quanto mais você aprende a conter esse vazamento, mais sua presença muda de natureza. Antes, sua energia ia para fora o tempo inteiro, tentando produzir impacto. Agora, ela começa a se concentrar. Antes, você falava para não ser esquecido. Agora, você observa para entender quem realmente merece acesso. Antes, você se adiantava para evitar perdas. Agora, você aceita que certas perdas são o preço da sua integridade. Isso cria densidade. E densidade é o que torna alguém difícil de ignorar. Não pelo barulho que faz, mas pelo que não entrega sem critério. Existe também uma sabedoria silenciosa em não revelar tudo sobre si cedo demais. Pessoas que precisam ser vistas rapidamente costumam se expor rápido demais. Mostram intenções, feridas, expectativas, frustrações, tudo de uma vez. Acham que isso cria profundidade, mas muitas vezes só cria vulnerabilidade mal posicionada. Profundidade não nasce do volume da entrega, nasce da qualidade. Nasce da capacidade de sustentar camadas. Nasce de não transformar qualquer conexão em acesso irrestrito. Quem entende isso para de confundir abertura com derramamento. E talvez a sua virada comece quando você perceber que nem sempre precisa ser entendido imediatamente para continuar firme. Nem sempre precisa corrigir a percepção do outro. Nem sempre precisa defender sua imagem. Nem sempre precisa explicar sua ausência, sua mudança, seu recolhimento. Em muitos casos, sua transformação vai parecer estranha para quem se acostumou com a versão de você que se justificava demais. E tudo bem. Quem se beneficiava do seu excesso vai estranhar seu limite. Quem tinha acesso fácil demais à sua energia vai chamar sua contenção de frieza. Quem esperava sua disponibilidade irrestrita vai sentir desconforto quando encontrar critério. Isso não significa que você está errado. Significa que está deixando de ser simples de consumir. É nesse momento que o respeito começa a nascer de um lugar novo, não do quanto você convence, mas do quanto você sustenta. Não do quanto você fala, mas do quanto você escolhe. Não do quanto você se adapta, mas do quanto consegue permanecer fiel ao próprio eixo. Pessoas fortes emocionalmente não são necessariamente as mais eloquentes. Muitas vezes, são as que aprenderam a não usar palavras para mendigar permanência. Na próxima parte, você vai encarar uma verdade ainda mais profunda, porque o medo de ser esquecido faz você se humilhar em silêncio, aceitar migalhas e permanecer em lugares onde sua presença nunca foi realmente valorizada. O medo de ser esquecido faz coisas perigosas com você, faz você permanecer onde já deveria ter saído, faz você interpretar migalhas como sinal, faz você confundir recaídas de atenção com prova de importância, faz você tolerar silêncios longos, respostas frias, ausências convenientes, promessas vagas, tudo porque no fundo a ideia de desaparecer da vida de alguém parece mais dolorosa do que continuar sendo maltratado. E esse é um dos lugares mais cruéis da invisibilidade emocional, quando você aceita quase nada só para não encarar o vazio de não significar mais. Talvez você conheça bem esse estado. Você percebe que a pessoa não te prioriza, vê que o interesse não é firme, sente que o respeito oscila conforme a conveniência, mas ainda assim fica. Ainda assim espera. Ainda assim tenta não pesar, tenta não cobrar, tenta não assustar, tenta parecer compreensivo, maduro, paciente. Só que por trás dessa paciência, muitas vezes não existe paz. Existe medo. Medo de perder o pouco que sobrou. Medo de cortar o fio e descobrir que, do outro lado, ninguém segurava de verdade. Medo de aceitar que sua insistência estava sustentando sozinho uma importância que nunca foi recíproca. Se isso já aconteceu com você, escreve: "Eu mereço mais do que migalhas." Não porque essa frase vá resolver tudo de imediato, mas porque ela te obriga a encarar uma verdade que a carência tenta esconder. Presença sem valor não é amor, não é conexão, não é respeito. É só permanência vazia. O problema é que o medo de ser esquecido não nasce do nada. Ele costuma vir de uma ferida mais antiga. A sensação de que, para continuar existindo no coração dos outros,
você precisa se esforçar mais, precisa ser mais paciente, mais compreensivo, mais disponível, mais fácil, mais adaptável, como se o seu lugar nunca fosse natural, como se a sua presença, por si só, não bastasse. E quando essa crença se instala, você passa a viver relacionamentos, amizades e até ambientes sociais com uma tensão silenciosa, a de que qualquer limite seu pode fazer você perder espaço. É por isso que tanta gente aceita desvalorização calada, não por falta de percepção. Você percebe, você sente, você vê o atraso nas respostas, a diferença no tratamento, a conveniência no contato, a superficialidade no interesse, mas prefere se anestesiar com pequenas esperanças a encarar a dor inteira, porque a dor inteira diria que você está insistindo onde não é escolhido. E isso fere o ego, fere a carência, fere a imagem que você tentou manter de que, se fosse paciente o bastante, um dia seria valorizado como merece. Só que a vida quase nunca recompensa esse tipo de autoabandono. Pelo contrário, quanto mais você aceita pouco, mais pouco se torna o padrão. Quanto mais você tolera ser lembrado só quando convém, mais sua presença é associada à facilidade. Quanto mais você fica disponível sem reciprocidade, mais o outro entende que não precisa fazer esforço para manter você por perto. E aqui existe uma verdade dura. Quem nunca sentiu a possibilidade real de te perder raramente aprende o peso da sua presença. O silêncio estoico entra exatamente aqui como um corte interno. Não para punir ninguém, não para provocar saudade calculada, mas para interromper um padrão em que você vinha se oferecendo sem dignidade. Porque enquanto você continua acessível do mesmo jeito, disponível do mesmo jeito, previsível do mesmo jeito, a dinâmica não muda. O outro não precisa rever nada. Não precisa te enxergar de outro modo. Não precisa crescer. É você quem continua pagando o preço emocional de manter algo vivo sozinho. Talvez o que mais doa seja perceber que você se acostumou a chamar de esperança, o que na verdade era medo de soltar, medo de encerrar, medo de admitir que estava lutando por uma presença que nunca teve o mesmo peso para o outro, medo de descobrir que, sem o seu esforço, o vínculo cairia no chão. E muitas vezes cai mesmo, mas essa queda não destrói você. O que destrói é passar meses, às vezes anos, tentando reviver sozinho algo que já não te honra mais. Existe uma humilhação silenciosa em aceitar migalhas. Não é sempre visível por fora. Às vezes ninguém vê. Às vezes você continua funcional, continua sorrindo, continua seguindo a rotina. Mas por dentro, algo vai sendo corroído. Porque toda vez que você aceita menos do que sente que merece, sua mente registra. Toda vez que se cala para não perder, sua mente registra. Toda vez que se adapta ao desinteresse de alguém para continuar cabendo naquela relação, sua mente registra. E o acúmulo dessas concessões vai destruindo sua autoimagem. Você começa a se ver como alguém que precisa aceitar pouco porque não confia que possa receber inteiro. É por isso que o respeito começa dentro muito antes de aparecer fora. No momento em que você decide não permanecer onde sua dignidade precisa ser negociada. No momento em que percebe que ser lembrado de vez em quando não é o mesmo que ser valorizado. No momento em que entende que a atenção intermitente vicia justamente porque alterna ausência e recompensa. E isso prende. Prende porque alimenta uma esperança irregular. Hoje vem algo, amanhã some. Hoje parece que você importa, amanhã volta o vazio. E sua mente, carente de confirmação, se agarra ainda mais, não ao amor, ao ciclo. O estoicismo ajuda você a romper esse ciclo, porque te devolve uma pergunta essencial. Isso me honra. Não apenas isso me faz sentir algo. Não apenas isso me prende. Não apenas isso me dá pequenas doses de alívio. Mas isso me honra, porque nem tudo que mexe com você te faz bem. Nem tudo que você não consegue soltar merece ser segurado. Nem tudo que te dá intensidade te dá valor. Às vezes, o que te mantém preso é justamente o que mais está drenando sua força, sua paz e a imagem que você tem de si. E aqui há uma virada importante. Parar de aceitar migalhas não é virar alguém cruel, inacessível ou amargo.
É apenas parar de negociar sua dignidade com base na escassez emocional. É deixar de pensar como quem tem medo de nunca mais ser visto e começar a agir como quem sabe que ser mal visto, mal querido ou mal priorizado por alguém não define seu valor. Esse tipo de consciência não nasce da noite para o dia. Ela exige luto, exige abstinência, exige enfrentar o silêncio sem correr para remendar o vínculo. Exige suportar o vazio inicial de sair de uma dinâmica que te dava pouco, mas te mantinha preso. Porque sim, migalhas também prendem. Às vezes prendem mais do que a ausência total. A ausência total corta. As migalhas confundem. Fazem você acreditar que ainda existe algo grande escondido em sinais mínimos. Fazem você superinterpretar gestos, revisitar conversas, criar expectativa em cima de quase nada. E quando você vive assim, sua energia nunca repousa. Fica sempre na beira de uma possível confirmação. Sempre à espera. Sempre vulnerável. Sempre fácil de desestabilizar. Não existe presença forte, onde a mente vive mendigando pequenos sinais de relevância. O silêncio estoico, nesse contexto, é a recusa de continuar se alimentando do que te enfraquece. É a decisão de não transformar qualquer retorno em esperança automática. É a maturidade de observar comportamento em vez de se apegar a palavras soltas. É a escolha de não correr para quem só te procura quando sente sua falta funcional, não sua falta real. Isso muda completamente a sua energia. Porque você sai do papel de quem espera ser validado e entra no lugar de quem avalia o que merece permanência. E talvez você perceba algo incômodo. Muita coisa que você chamou de conexão era só a sua dificuldade de aceitar a falta dela. Muita coisa que você chamou de paciência era só medo de romper. Muita coisa que você chamou de amor era dependência da sensação de ainda ter algum lugar. E esse reconhecimento pode doer muito, porque desmonta narrativas que ajudavam você a continuar. Mas ao mesmo tempo liberta, porque a partir dele você para de romantizar a própria humilhação emocional. Há uma força imensa em quem consegue dizer internamente: eu não vou mais aceitar presença pela metade só porque tenho medo do vazio. Essa frase muda a estrutura da sua postura, porque o vazio deixa de ser inimigo e passa a ser travessia. E toda travessia custa. Vai ter noite em que você vai duvidar da decisão. Vai ter momentos em que vai sentir saudade não da pessoa, mas do alívio temporário de ainda achar que importava. Vai ter recaídas mentais, vontade de buscar sinal, vontade de reabrir contato, vontade de receber só mais um gesto que confirme que você não foi tão irrelevante assim. E é justamente aí que sua reconstrução começa, quando você sente tudo isso e ainda assim não se trai. Essa fidelidade a si mesmo cria um novo tipo de valor. Um valor que não depende da frequência com que lembram de você. Um valor que não oscila conforme a resposta de alguém. Um valor que não implora para ser reconhecido. E quando esse valor cresce, sua presença muda. Você para de aceitar qualquer migalha como banquete. Para de chamar conveniência de vínculo. Para de se sentar em mesas onde sua dignidade precisa ficar do lado de fora. E isso, aos poucos, faz com que sua energia deixe de ser invisível. Porque agora, ela não está mais sendo distribuída de forma desesperada. Está sendo guardada com critério. Na próxima parte você vai entender como a contenção, a calma e o domínio da própria reação fazem sua presença ganhar peso real e por que quem não corre atrás começa a ser percebido de um jeito completamente diferente. Existe um tipo de força que quase ninguém percebe no começo, mas todo mundo sente depois, a força de quem não se atropela, a força de quem não corre para responder, não corre para reagir, não corre para se defender, não corre para impedir que o outro se afaste. Durante muito tempo, você pode ter confundido movimento com valor. Pode ter achado que, para ter presença, precisava estar sempre fazendo alguma coisa, dizendo alguma coisa, mostrando alguma coisa. Mas presença real não nasce da pressa. Nasce da contenção. Nasce da calma de quem não entrega a própria estabilidade para qualquer estímulo externo. É por isso que algumas pessoas entram num ambiente e, mesmo sem falar tanto, parecem maiores. Não é carisma mágico, não é dom, é energia concentrada.
É alguém que não está se espalhando para ser aceito. Alguém que não tenta controlar a impressão que causa a cada segundo. Alguém que não precisa preencher todo o silêncio com explicação e toda a tensão com reação. Isso cria peso, porque enquanto a maioria vive vazando ansiedade em forma de fala, defesa, justificativa e excesso de presença, quem domina a própria reação começa a transmitir uma coisa rara: solidez. Se essa é a força que você quer construir, escreve: minha calma também impõe respeito, porque impõe mesmo. Só que não de um jeito teatral, não de um jeito agressivo. Impõe porque mostra que você não pode mais ser movido tão facilmente. E quando as pessoas percebem que não conseguem puxar sua energia com qualquer gesto, qualquer atraso, qualquer oscilação, a leitura sobre você muda. Talvez você nunca tenha pensado nisso com clareza, mas muita gente perde valor aos olhos dos outros no exato momento em que mostra que pode ser desestabilizada com facilidade. Basta uma frieza e ela se desmonta. Basta uma ausência e ela corre atrás. Basta uma demora e ela já muda o tom, muda a energia, muda a postura inteira. Isso não quer dizer que sentir seja errado. O problema não é sentir. O problema é ser governado pelo que sente em tempo real. Quando toda emoção sua vira ação imediata, sua presença se torna previsível. E o que é previsível demais, reativo demais, acessível demais, raramente sustenta respeito profundo. O silêncio estoico tem poder porque ele cria intervalo. E esse intervalo muda tudo. Entre o que acontece e o que você faz, passa a existir consciência. Entre a provocação e a resposta, passa a existir escolha. Entre a dor e a reação, passa a existir domínio. E esse domínio é o que começa a reconstruir sua imagem, primeiro dentro de você, depois fora. Porque toda vez que você segura o impulso de se explicar, você ganha força. Toda vez que não corre atrás de quem se afastou sem clareza, você ganha centro. Toda vez que sente a vontade de provar seu valor e escolhe se recolher com dignidade, você ganha densidade. No começo, isso parece estranho. Parece que você está sendo passivo. Parece que está deixando passar. Parece que deveria fazer alguma coisa. Mas essa sensação vem do vício da reação, não da verdade. Você se acostumou a pensar que agir imediatamente te dava controle. Só que, na maioria das vezes, só te dava alívio momentâneo. O preço vinha depois: arrependimento, exposição excessiva, perda de dignidade, sensação de ter falado demais, se mostrado demais, corrido atrás demais. O autocontrole corta esse ciclo. Ele ensina que nem toda urgência emocional merece ser obedecida. Existe uma imagem interna muito forte que nasce quando você aprende isso. É a imagem de alguém que aguenta o próprio desconforto sem se derramar. E isso muda sua relação com o mundo. Porque antes você precisava que algo do lado de fora se resolvesse para conseguir voltar ao eixo. Agora você começa a sustentar eixo mesmo sem resolução imediata. Antes você dependia da resposta, da explicação, da atenção, da reciprocidade visível para se sentir inteiro. Agora você começa a descobrir que pode permanecer inteiro mesmo diante da ausência disso. Esse é um dos pontos mais altos da reconstrução emocional. E essa calma não é só bonita na teoria. Ela produz efeito real. Quando você para de reagir a tudo, começa a ver melhor. Começa a perceber intenções que antes passavam despercebidas porque sua carência falava mais alto. Começa a notar onde havia manipulação sutil, onde havia conveniência, onde havia só interesse raso. Quem está sempre tentando manter vínculos a qualquer custo perde leitura, porque o medo de perder distorce a visão. Você enxerga esforço onde há migalha, profundidade onde há hábito, promessa onde há só repetição. A contenção limpa isso. Ela devolve nitidez. É por isso que pessoas com presença forte não estão desesperadas para serem interpretadas da maneira certa. Elas não entram em colapso porque alguém não entendeu tudo. Elas não se precipitam para restaurar cada ruído. Elas não imploram coerência de quem já demonstrou instabilidade. Há uma paz austera nelas. Uma firmeza que não se vende. E essa firmeza não vem da ausência de ferida. Vem da decisão de não entregar mais a ferida para qualquer ambiente tratar de qualquer jeito.
Talvez a sua maior mudança aconteça quando você perceber que respeito não está tão ligado ao quanto os outros gostam de você, mas ao quanto sentem que você se respeita. Essa percepção reorganiza tudo, porque muita gente tenta conquistar valor pela simpatia, pela disponibilidade, pela utilidade, pela paciência sem limite. Só que quando falta eixo, tudo isso vira ferramenta de autoabandono. Você ajuda demais, cede demais, entende demais, espera demais, e no fim continua não sendo levado a sério. Não porque foi bom, mas porque foi bom sem fronteira. E bondade sem fronteira quase sempre vira licença para consumo. A calma estoica coloca fronteira sem precisar gritar. Ela diz muito sem precisar anunciar nada. Diz que você não vai se explicar além do necessário. Diz que você não vai perseguir reciprocidade. Diz que você não vai transformar cada desconforto em espetáculo emocional. Diz que sua energia agora tem direção, critério e contenção. E isso começa a alterar a forma como sua presença é sentida. Porque o que antes parecia sempre disponível agora passa a ter peso. O que antes parecia ansioso agora passa a parecer centrado. O que antes parecia fácil de acessar agora exige consistência para permanecer. E existe um detalhe importante aqui. Pessoas acostumadas à sua antiga versão podem estranhar essa mudança. Podem achar você distante. Podem chamar sua contenção de orgulho. Podem sentir desconforto porque já não conseguem extrair de você a mesma reação imediata de antes. Mas esse estranhamento faz parte. Toda vez que você deixa de ser emocionalmente fácil de consumir, quem se beneficiava disso sente. E nem sempre vai reagir bem. Só que o incômodo deles não é sinal de erro seu. Muitas vezes é apenas sinal de que sua postura deixou de favorecer a superficialidade alheia. A construção de presença passa por coisas pequenas, mas decisivas. Demorar para responder o que precisa ser pensado. Não entrar em justificativas desnecessárias. Não oferecer explicações a quem não pediu com respeito. Não disputar atenção em ambientes que já te diminuem. Não insistir onde a reciprocidade é fraca. Não se apressar para restaurar acessos interrompidos. Tudo isso parece detalhe. Mas detalhe repetido vira identidade. E identidade sustentada vira atmosfera. As pessoas começam a sentir que existe algo mais firme em você, mesmo que não saibam explicar exatamente o que. No fundo, o que o silêncio estoico constrói é uma presença que não se anula para caber. E isso é raro. Raro porque a maioria prefere ser aceita deformada a correr o risco de ser rejeitada inteira. Raro porque muita gente ainda acredita que autocontrole afasta, quando na verdade ele filtra. Afasta o consumo vazio. Afasta a intimidade barata. Afasta quem só se aproximava porque você facilitava demais. E ao mesmo tempo aproxima outro tipo de leitura. A leitura de que você não é mais alguém disponível para qualquer forma de desvalorização. Quanto mais você vive assim, mais o seu corpo, a sua fala, o seu olhar e a sua energia mudam. Não por performance, por coerência interna. Você começa a entrar nos lugares sem a mesma necessidade de ser notado. E paradoxalmente é aí que passa a ser mais percebido. Porque quem não precisa desesperadamente de atenção não vaza carência. E quem não vaza carência começa a gerar respeito silencioso. Esse respeito não vem sempre em elogios. Às vezes vem em mudança de tom. Às vezes vem em cuidado maior. Às vezes vem em gente que percebe tarde demais que perdeu acesso à versão de você que aceitava pouco. Mas a maior prova de que sua presença ganhou peso não será o comportamento dos outros. Será o seu. Será o momento em que alguém te ignorar e você não implorar leitura. O momento em que alguém se afastar e você não desmoronar para ser escolhido de volta. O momento em que uma provocação surgir e você não entregar sua paz em troca da chance de vencer uma disputa pequena. Nesse ponto, algo essencial se consolida. Você já não está mais tentando parecer valioso. Você começou a se tornar inegociável para si mesmo. Na próxima parte você vai entrar na virada mais profunda de todas. Como deixar de buscar respeito fora, reconstruir valor por dentro e se tornar alguém cuja presença pesa porque não depende mais da aprovação de ninguém. A virada mais profunda não acontece quando os outros finalmente percebem seu valor.
A virada acontece quando você para de depender disso para se sentir alguém. Porque enquanto o seu respeito próprio estiver esperando confirmação do lado de fora, sua presença continuará vulnerável. Vulnerável ao silêncio de alguém, à frieza de alguém, à aprovação instável de alguém, ao interesse que vem e vai conforme a conveniência. E quem vive assim até pode parecer forte em alguns momentos, mas por dentro continua em guerra. Continua se medindo pela reação alheia. Continua tentando decifrar o próprio valor através do olhar de quem nem sempre sabe reconhecer o que é valioso. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que seria mais forte quando fosse notado, escolhido, priorizado, levado a sério. Como se o respeito dos outros fosse a prova final de que existe algo sólido em você. Só que essa lógica te condena a uma vida de oscilação, porque o mundo muda de humor. As pessoas mudam de interesse. O ambiente muda de dinâmica. Quem hoje te quer por perto amanhã pode te tratar com descuido. Quem hoje te admira amanhã pode te ignorar. E se sua identidade estiver apoiada nisso, qualquer mudança vira uma ameaça interna. Se essa reconstrução é o que você precisa viver agora, escreve: meu valor não depende de quem não soube me ver. Essa frase é um corte. Um corte na dependência emocional de ser reconhecido por quem nunca teve profundidade para enxergar você direito. Um corte na mania de transformar falta de reciprocidade em defeito pessoal. Um corte na ideia de que só existe valor quando existe retorno. A verdade é que muita da sua dor talvez não tenha vindo apenas do desprezo. Talvez tenha vindo da interpretação que você fez dele. Você foi ignorado e concluiu que era pequeno. Foi deixado de lado e concluiu que era insuficiente. Não foi priorizado e concluiu que precisava se tornar mais interessante, mais útil, mais paciente, mais impecável para merecer um lugar. E sem perceber, começou a construir a própria vida emocional em torno da tentativa de compensar uma ausência que não nasceu em você. Esse é um dos erros mais cruéis de quem sofre silenciosamente, personalizar a incapacidade dos outros de valorizar. Nem todo mundo sabe reconhecer profundidade. Nem todo mundo sabe sustentar presença forte. Nem todo mundo honra o que recebe. Há pessoas que só percebem o valor quando perdem acesso, outras nem assim. E isso precisa deixar de ser o tribunal que julga quem você é, porque quando você entrega esse poder ao mundo, sua estabilidade se parte em 1000 pedaços. Um dia você se sente suficiente, no outro não. Um dia se sente importante, no outro se sente invisível. Um dia se sente desejado, no outro se sente descartável. Isso não é identidade. É escravidão emocional. O estoicismo entra aqui não para anestesiar sua humanidade, mas para devolver governo. Ele te lembra que você não controla a leitura do outro, o interesse do outro, a maturidade do outro, a forma como o outro lida com o que recebe, mas controla o quanto vai se trair por causa disso. Controla o quanto vai adaptar sua dignidade para continuar cabendo em lugares pequenos. Controla o quanto vai insistir em ser visto por quem já demonstrou visão curta. E é nesse controle que seu poder interno começa a nascer de verdade. Reconstruir valor por dentro exige uma mudança dura, sair do personagem que sempre tenta merecer e voltar para a pessoa que aprende a escolher. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido como alguém que queria ser aceito. Agora você precisa se tornar alguém que também avalia. Alguém que não pergunta só, será que gostam de mim? Mas também, isso merece minha presença? Não apenas, será que vão me escolher? Mas, isso é digno de ser mantido? Não apenas como faço para ser respeitado, mas onde estou me desrespeitando para não perder espaço? Essas perguntas reposicionam você, porque tiram sua mente do papel de suplicante e devolvem a ela o lugar de consciência. Isso muda até a forma como você sente a solidão. Antes, a solidão podia parecer prova de fracasso, prova de que você não foi suficiente para aprender ninguém, para marcar ninguém, para ser importante para ninguém. Mas quando o valor começa a crescer por dentro, a solidão muda de significado. Ela deixa de ser condenação e passa a ser limpeza. Limpeza de vínculos rasos, de presenças convenientes, de acessos que só existiam porque você facilitava demais. É claro que isso dói. Dói porque o vazio inicial parece grande. Mas esse vazio já não é humilhação. É espaço.
e espaço bem usado vira reconstrução. Você começa a perceber que há uma diferença profunda entre estar só e estar esvaziado. Antes você podia estar cercado e ainda assim se sentir sem peso. Agora pode estar em silêncio e mesmo assim sentir integridade. Antes sua energia dependia de resposta. Agora começa a depender de alinhamento. Antes você se movia para manter conexão. Agora se move para não perder a si mesmo. Essa troca é gigantesca. E é ela que transforma sua presença em algo difícil de ignorar, porque finalmente ela deixa de ser fabricada para agradar e passa a nascer de uma coerência real. Talvez pela primeira vez você comece a entender que ser valioso não é ser desejado por todos, não é ser lembrado o tempo todo, não é arrancar respeito pela insistência. Ser valioso é não se abandonar para ser incluído, é não negociar seu eixo por migalhas emocionais, é não transformar carência em critério de escolha, é conseguir sustentar a própria postura mesmo quando isso custa vínculos, acessos, convites ou expectativas. Há muita gente cercada de atenção e vazia de valor, e a gente silenciosa, contida, inteira, que pesa muito mais porque não se vende por presença provisória. Essa reconstrução também pede que você reveja o que chama de força. Talvez você tenha admirado pessoas barulhentas, dominadoras, sempre prontas para se impor. Mas a força que permanece quase nunca é essa. A força que permanece é a de quem consegue se conter sem se apagar. A de quem sabe sair sem ameaçar. A de quem sabe silenciar sem fazer cena. A de quem sabe recusar sem explicar em excesso. A de quem sabe não insistir sem transformar isso em orgulho. É uma força limpa, sem desespero, sem necessidade de espetáculo, sem sede de vingança, apenas alinhamento interno. E isso tem um efeito poderoso. Você começa a parar de interpretar toda falta de reconhecimento como rejeição da sua essência. Às vezes é só incompatibilidade, às vezes é superficialidade, às vezes é limitação do outro, às vezes é conveniência, às vezes é simplesmente um ambiente que nunca teve espaço para o que você carrega. Quando você entende isso, para de tentar se reduzir para caber. Para de mutilar partes suas para ser aceito. Para de explicar sua profundidade para quem só sabe lidar com o raso. E esse parar tem peso, porque toda a energia que antes ia para fora, tentando convencer agora, começa a voltar para dentro, fortalecendo você. Valor interno não nasce de afirmação vazia. Nasce de evidência acumulada. Nasce toda vez que você sustenta um limite difícil. Toda vez que não manda a mensagem que te rebaixaria. Toda vez que não aceita uma presença confusa só para não se sentir só. Toda vez que se retira de um lugar onde sua dignidade custa caro demais. Toda vez que escolhe o desconforto da verdade em vez do alívio da ilusão. São esses momentos que ensinam seu sistema emocional a confiar em você de novo. E quando você volta a confiar em você, sua presença muda de camada. Porque no fundo é isso que torna alguém respeitável. A sensação de que essa pessoa não se vende barato nem para si mesma. Que ela sente, mas não se derrama em qualquer chão. Que ela deseja, mas não implora reciprocidade. Que ela sofre, mas não faz do sofrimento uma identidade. Que ela sabe o próprio valor mesmo atravessando momentos em que ninguém parece reconhecer isso. Uma pessoa assim pode até passar por silêncios externos, mas já não vive invisível por dentro. E quem deixa de ser invisível para si mesmo começa a projetar uma presença completamente diferente. Você não precisa mais entrar em todo lugar tentando provar peso. Não precisa disputar atenção para validar sua existência. Não precisa convencer ninguém de que merece ser levado a sério. Seu trabalho agora é outro. Sustentar o que está reconstruindo. Proteger sua energia, selecionar melhor seus acessos, escolher ambientes em que sua presença não precise mendigar espaço, continuar firme mesmo quando o velho impulso de correr atrás aparecer, porque ele ainda vai aparecer. Mas agora você já sabe, urgência não é prova de amor, nem de valor. Muitas vezes é só medo de voltar a se sentir irrelevante, e esse medo não pode mais comandar sua vida. Na próxima e última parte, tudo isso vai se fechar. Você vai entender como consolidar essa nova postura, deixar para trás a antiga necessidade de ser visto a qualquer custo e se tornar alguém
cuja presença é respeitada justamente porque já não implora para ser reconhecida. E no final existe um ponto que muda tudo. O verdadeiro desafio não é parecer forte durante o vídeo. É sustentar essa verdade quando ninguém estiver olhando. Agora tudo se resume a uma escolha que parece silenciosa por fora, mas redefine sua vida por dentro. Continuar tentando ser visto por quem nunca te enxergou direito, ou finalmente se tornar alguém que não abandona a própria dignidade para receber atenção. Porque no fim, a invisibilidade mais perigosa não é a do mundo. É a que acontece quando você começa a se tratar como alguém secundário, ajustável, facilmente substituível, só para continuar ocupando algum espaço na vida dos outros. E enquanto isso acontece, sua energia até pode circular, sua presença até pode existir, mas seu valor continua soterrado sob o medo de não ser escolhido. Talvez hoje você já consiga perceber com mais clareza tudo aquilo que antes confundia. O quanto você falou demais tentando compensar a falta de reciprocidade. O quanto se explicou para pessoas que já não queriam entender. O quanto aceitou migalhas porque o vazio parecia insuportável. O quanto correu atrás não por amor, mas por pavor de ser esquecido. O quanto tentou parecer leve, fácil, compreensivo, maduro, disponível, enquanto por dentro uma parte sua implorava para ser finalmente levada a sério. Isso dói. Dói porque expõe feridas antigas, mas também fortalece. Porque agora você não está mais perdido dentro do próprio padrão. Agora você enxerga. Se essa virada é a que você quer sustentar na sua vida, escreve: eu não imploro mais para ser visto. Essa frase não é sobre orgulho. É sobre libertação. É sobre encerrar um ciclo em que sua presença dependia demais da permissão emocional dos outros. É sobre começar a existir com peso mesmo sem aplauso, mesmo sem resposta, mesmo sem validação imediata. A partir daqui, o silêncio estoico deixa de ser só uma ideia forte e passa a ser postura. E postura não se prova em grandes discursos. Se prova nos pequenos momentos em que o velho impulso tenta voltar. Quando alguém te ignora e você sente vontade de insistir. Quando alguém te oferece quase nada e uma parte sua quer aceitar só para não perder tudo. Quando você percebe frieza, distância, desinteresse, mas ainda surge aquela tentação de compensar, de ser melhor, mais calmo, mais agradável, mais paciente, só para tentar recuperar lugar. É nesses instantes que sua nova identidade vai ser construída. Não no pensamento bonito, na escolha difícil. Porque o que realmente faz você deixar de ser invisível não é o outro começar a correr atrás. Não é ser notado de repente. Não é receber a reação que seu ego gostaria. O que muda tudo é o momento em que você para de agir como alguém que aceita qualquer versão de presença em troca de não se sentir vazio. É quando você aprende a suportar a ausência sem se vender. Quando aprende a suportar o silêncio sem se explicar. Quando aprende a suportar a dúvida sem correr para oferecer mais de si. Isso gera uma força rara. A força de quem já não está disponível para se perder só para manter conexão. E talvez a maior prova da sua mudança seja esta: você não vai mais confundir intensidade com valor. Não vai mais chamar migalha de vínculo. Não vai mais interpretar a tensão intermitente como prova de importância. Não vai mais se deixar impressionar por quem aparece só quando sente sua falta funcional. Não vai mais transformar qualquer gesto mínimo em esperança de reconhecimento. Porque agora existe uma consciência nova em você. Uma consciência que observa, mede, escolhe e, acima de tudo, protege o que tem construído. Essa proteção não te torna frio, te torna íntegro. Não te torna distante, te torna inteiro. Não te torna arrogante, te torna indisponível para a desvalorização. E isso muda a forma como você anda, fala, responde, espera e se retira. Muda a energia do seu olhar. Muda o jeito como você ocupa os ambientes. Muda a forma como as pessoas te leem. Mas, acima disso, muda a forma como você se sente quando está sozinho. Porque agora o seu valor já não some no silêncio dos outros. Ele continua ali, menos ansioso, menos carente, menos exposto, mais firme, mais concentrado, mais seu.
Talvez algumas pessoas só percebam sua importância quando encontrarem limite no lugar onde antes havia excesso. Talvez sintam sua falta quando perceberem que já não têm acesso fácil à sua atenção, à sua disponibilidade, à sua tolerância sem medida. Talvez mudem o tom. Talvez tentem voltar. Talvez não. E essa é uma das marcas mais fortes da sua reconstrução. Isso já não decide quem você é, porque seu valor não pode continuar dependendo de quem te reconhece tarde, mal ou nunca. Seu valor agora nasce daquilo que você sustenta quando ninguém confirma nada. É assim que o silêncio estoico faz você ser respeitado e valioso, não porque cria mistério barato, não porque manipula percepções, não porque transforma você em alguém inacessível, mas porque interrompe o vazamento da sua energia, devolve você ao próprio centro e ensina seu corpo, sua mente e sua presença a não se moverem mais pela fome de validação. O respeito começa a surgir quando sua postura diz, sem dizer uma palavra, que você não vai mais trocar dignidade por atenção, que você não vai mais implorar interpretação, que você não vai mais oferecer profundidade para quem só sabe consumir superfície. E existe algo muito bonito nisso. Quando você para de implorar para ser visto, começa finalmente a se ver. Começa a notar o quanto se diminuía, o quanto se adiantava, o quanto se abandonava para manter acessos frágeis. E ao notar tudo isso sem fugir, você resgata partes suas que estavam presas em relações, expectativas e dinâmicas que nunca fizeram justiça ao seu valor. Esse resgate é silencioso, mas poderoso, porque aos poucos você deixa de viver em função do olhar externo e passa a sustentar uma presença que vem de dentro. Uma presença que não força, não corre, não mendiga, apenas existe com consistência. Daqui para frente, seu desafio não é convencer ninguém de que você mudou. Seu desafio é permanecer fiel a essa mudança quando a solidão apertar, quando a carência bater, quando o velho padrão sussurrar que seria mais fácil correr atrás só mais uma vez. É aí que a sua força será provada. É aí que sua presença deixará de ser discurso e virará caráter. Porque qualquer pessoa pode se sentir forte por alguns minutos. Difícil é honrar essa força na hora em que a ausência do outro toca a sua ferida mais antiga. Então lembre disso. Ser respeitado não começa quando o mundo passa a te tratar melhor. Começa quando você para de se oferecer para lugares que exigem sua diminuição. Ser valioso não começa quando todos percebem seu peso. Começa quando você não aceita mais ser leve demais na vida de quem nunca teve medo de perder você. E ser invisível termina no exato instante em que você decide não desaparecer mais de si mesmo. Se esse vídeo falou exatamente com o que você está vivendo, escreve, eu volto para mim em silêncio. Porque esse é o ponto. Voltar para si. Recuperar seu centro. Guardar sua energia. Sustentar sua presença. E lembrar, toda vez que a carência tentar te dobrar, que o verdadeiro desafio começa fora do vídeo.